Chamar isso de golpe é um insulto às mães que tiveram que enterrar os seus filhos por conta da fome. E eu tô falando aqui desse incidente que o pessoal chama, que na verdade foi uma salvação de terem finalmente prendido o Maduro, né? O Trump organizou algumas forças militares, atacou a Venezuela e finalmente prendeu esse assassino que era o Maduro, tá? E eu trouxe aqui até uma linha do tempo para a gente entender o que, que aconteceu e o que, que levou a isso, tá? Porque se isso tivesse acontecido antes, não teriam tido milhões e milhões de mortes, como houve, tá? Ditadores só existem porque pessoas de bem se acovardam, porque pessoas de bem ficam quietas. E é por isso que essa é a nossa hora de levantar nossa voz e mostrar que a gente não quer esse tipo de coisa aqui para o Brasil também, tá? Eu sou Breno Golim, eu vou falar aqui hoje sobre esse incidente e já aproveita, curte, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Esse é o vídeo que você pode mandar lá no grupo da tua família, que você pode mandar no grupo do trabalho, porque nesse momento dificilmente a pessoa vai discordar disso aqui que eu vou te falar. E se discordar, cara, talvez não sei nem por que você ainda se relaciona ou é amigo ou está próximo desse tipo de pessoa, tá? Vamos lá. E novamente, cara, a maior violência não foi ter prendido o Maduro, foi ter esperado 10 anos para que isso acontecesse. Vamos lá para a linha do tempo, tá? Entre 2013 e 2016, teve uma herança ali chavista que foi virando tragédia, né? Então, Hugo Chávez, ele começou a fazer essa ditadura e aí o Maduro assume depois de Hugo Chávez. E, cara, Chávez, ele já tinha sido um genocida, um cara que matava muita gente, enfim, e começou a ter, aí quando o Maduro assumiu, um colapso econômico, né? Tem hiperinflação, escassez, escassez de alimento, de remédio, gente morrendo de fome nas ruas, coisas assim absurdas, mas que todo regime esquerdista, socialista, comunista, o que quer que seja, acontece. Foi na mesma coisa no nazismo, na mesma coisa na União Soviética, a mesma coisa na China, na Coreia do Norte, acontece também na Venezuela, tá? E aí é onde milhões de pessoas começam a migrar, porque, cara, o pessoal não tem o que comer, eles não podem trabalhar, porque eles só querem que as pessoas sejam sustentadas por um governo, e esse governo quer que todo mundo seja igual, só que não tem como manter um padrão de vida bom para todo mundo, então vai ser vivendo no lixo mínimo ali, que não é nem o mínimo. Então as pessoas começam a fugir. Aqui em Maringá, pelo menos, cara, toda semana eu encontro vários venezuelanos. Ontem fui no mercado, fui lá comprar carne e tal, essas coisas. E aí no açougue, conversando, tinha um rapaz que eu vi que ele tinha um sotaque. Perguntei, e aí, de onde tu é, né? Conversando. O cara era da Venezuela, faz 5 anos que ele tá no Brasil, 3 anos e meio que ele tá aqui em Maringá. E perguntei, e aí, cara, como é que estão as coisas e tal? Ele, cara, aqui no Brasil é outra coisa, que é liberdade, que a gente pode trabalhar, que a gente pode ganhar nosso dinheiro, aqui eu já tenho casa, já tenho carro, em 5 anos. E muita gente fica falando mal do Brasil, que o Brasil é ruim. Cara, o Brasil só vai ser ruim se a esquerda, se o Lula, se esse povo aí socialista, comunista continuar no governo por muito tempo. Tá? Que eu acredito que não vai, porque logo logo isso cai, tá? Então, e aí, em 2017, 2019, começou a ter protestos por liberdade e esses protestos começam a ser caçados, começam a ser reprimidos com violência, com tiro, com mortes, milhões e milhões de pessoas morreram, tá? Tentando lutar pela liberdade. E começa a ter prisões políticas, gente que se rebelava. Acho que a gente até lembra de um cara que começou a se manifestar e tal para ser presidente, que era o favorito do povo, e o cara simplesmente foi preso, né? Foi raptado ali e o Maduro prendeu ele, né? Então, censura, denúncia de escândalos, de tortura, cara, um negócio desumano. E comunidades internacionais começam a já reconhecer e tratar isso como uma ditadura que era já, né? Então, Estados Unidos, alguns países da Europa, alguns países mais desenvolvidos ali e mais conscientes começam a falar, cara, isso não tá certo. Na época, acho que era o Bolsonaro que estava no governo até começou a falar um pouco disso, mas não sei se por influência ou por medo ali
de tomar muita represália. Bolsonaro também não foi muito, não foi o cara que mais defendeu e lutou. Eu acho que cara, jogo político ali, ele não podia se posicionar tanto, né, como deveria, e ele tinha os interesses dele, então, enfim, né, faltou culhão ali do Bolsonaro. E aí, beleza, foi passando tempo, 2020 e 2024, nesse período que seriam novas eleições ali, cara, começou a ter absurdamente fome, êxodo, gente fugindo demais e, cara, um silêncio absurdo. Muito silêncio do mundo inteiro. Porque a maior parte da América tava sendo governada por regimes totalitários também, socialistas, comunistas e tudo mais. Cara, começou a ter uma crise humanitária extremamente grave, muito mais gente morreu, o país começou a entrar em diversos tipos de crise, milhões e milhões passando fome, cara, para não dizer assim, 95 a 97% do país, né? Crianças morrendo por desnutrição, de sede, porque não tinha água potável mais. E, cara, vários líderes globais ali começam a se pronunciar, a condenar, a falar um pouco sobre, só que ninguém agia. Ninguém fazia nada, só falava. E aí eles ficavam com medo ali talvez de gerar uma guerra, alguma coisa assim, e novamente faltava ali um líder forte para acabar com isso. E aí agora, em 2025, né, teve uma ruptura, que foi quando alguns países começaram a investigar de forma muito mais profunda todo esse ocorrido. E aí investigações internacionais vão ligando o regime ali a narcotráfico, a crime contra a humanidade em geral, contra outros países. O próprio governo financiando o narcotráfico, levando para outros países. A Venezuela deixa de ser só mais uma crise política e passa a ser tratada ali como toda uma ameaça regional e mundial, né? Porque imagina, a Venezuela começa a ser o principal traficante de droga para o Brasil, para o Canadá, para os Estados Unidos. Cara, esses países querem zelar pela segurança e pelo cuidado dos seus cidadãos. E se está começando a ser dominado, um país começa a trazer um monte de droga, cara, alguma coisa tem que ser feita, né? E aí esse pessoal começou a investigar muito mais. E 2026 agora, de fato, virada do ano, tinha como ser uma virada de ano mais épica e marcante para a história da humanidade. Sob o comando do Trump, ele manda forças ali dos Estados Unidos capturarem Maduro, então eles fazem alguns ataques e ele é levado para responder judicialmente por crimes internacionais lá em Nova York. Então o mundo acaba se dividindo nesse momento, né? Alguns ali falam que é uma condenação diplomática, muita gente fala que é um atentado à soberania, outros falam que o Trump é um herói, que eu acredito em partes que ele é um herói, né? Mas enfim, o que a gente precisa ter clareza daqui em diante? Que todo mundo está discutindo se prender Maduro ou não foi certo ou errado. Só que ninguém, absolutamente ninguém, quer responder a pergunta principal que assim, não deveria sair da cabeça de qualquer pessoa. Quantas pessoas morreram? Quantos filhos, quantas mães, quantos pais deram a vida, morreram, enquanto a maioria dos líderes do mundo inteiro fingia que isso era normal, que era só mais uma crisezinha, cara. São vidas, são pessoas que poderiam ser teus parentes, seus filhos, seus pais, poderiam estar passando por isso, que podem passar por isso ainda, se o Brasil continuar no rumo que está, né, desse governo. Mas enfim, essa é a minha opinião. Quero saber o que vocês pensam em relação a isso, porque agora é o momento da gente se posicionar. Esse ano é um ano de eleição, um ano de muito movimento, vai ter Copa, vai ter uma porrada de coisa. E tem todo o pretexto para que militares não, né? Militantes e comunistas, socialistas, essa galera aí toda que quer ter o controle para si em prol dos menos favorecidos, cara, que na verdade tem nada a ver, eles só querem assistencialismo e enfim, querem ter poder e controle a todo custo.
tem todas as narrativas perfeitas para essa galera se continuar aí se perpetuando no poder. A não ser que pessoas de bem, pessoas com opiniões, com liderança, com influência, comece a se posicionar. Mas essa é só a minha opinião. Quero que você deixe a tua opinião aqui nesse vídeo e, por favor, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece para que eles entendam um pouco dessa trajetória que levou à prisão do Maduro e a salvação do povo da Venezuela, porque o povo da Venezuela está comemorando absurdamente. Eles estão muito felizes com isso, porque eles finalmente foram libertados graças ao Trump e com certeza para a história da Venezuela e para o povo venezuelano, Trump é sim um herói, independente se você concorde ou não. Até breve.